apesar da chuva, que é muito boa também, glória a Deus, mas eu estou feliz, estou alegre, satisfeito, porque o Senhor tem abençoado as nossas vidas. O Senhor tem dado para nós muito mais do que nós merecemos. Na verdade, nós não merecemos nada. E o Senhor tem sido maravilhoso conosco. Minha esposa contou um testemunho de um milagre que Deus fez em nossas vidas. Depois de tantos anos que nós desejávamos ter os nossos filhos, o Senhor abençoou e cumpriu as suas promessas em nossas vidas. Recebemos o milagre de Deus. Depois, na sequência, o milagre veio aqui à frente e canta um louvor que também é sobre um milagre, né? Glória a Deus, aleluia. Então nós vivemos de milagres, glória a Deus. A igreja do Senhor, ela vive de milagres, aleluia, porque parece impossível para o homem natural, para o ser humano, hoje, à tarde, começo da noite, com uma tempestade caindo, e nós nos encontrarmos aqui. Aleluia. É coisa de louco, e nós somos esses loucos, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, porque nós temos um Deus que Ele cumpre em nós as suas promessas, que Ele faz em nós muito mais do que nós merecemos. Aleluia. E não é uma chuvinha ou uma chuva torrencial que vai nos impedir de estar aqui agradecendo e adorando a Ele, adorando ao seu santo nome. Glória a Deus. Quero ler com os irmãos no Evangelho de Mateus, discorrer um pouquinho. Mateus capítulo 8. Glória a Deus. Aleluia. O presbítero Alexandre fez uma leitura inicial também de Isaías 53, uma promessa de mais de 500 anos atrás, 500, 600 anos atrás do nascimento de Jesus. Deus já nos prometia o Salvador, Deus nos prometia que Ele iria carregar as nossas dores, as nossas enfermidades, aleluia, os nossos pecados, aleluia, e a sua posteridade, nós veríamos essa tão grande salvação, glória a Deus. E o texto que eu trago para os irmãos, também ele aponta para o sacrifício de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 1, são apenas 4 versos, diz assim: E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Amém. Amém. Glória a Deus. São apenas... Parece apenas mais um milagre que Jesus operou. Mas esse texto, ele indica para o sacrifício de Jesus. E eu vou passar para os irmãos esta palavra, esta mensagem. Naquela época, a lepra não tinha cura. A lepra, cientificamente chamada hoje de hanseníase, ela não tinha cura. E ela é uma doença contagiosa. E ela começa atingindo as extremidades do corpo, as pontas dos dedos, começa fazendo manchas brancas no pescoço, no braço. Ela começa pelas extremidades do corpo e vai se alastrando por todo o corpo. Ela forma as manchas brancas, algumas
mais profunda, causa aquelas descamações da pele. E quando vai se aprofundando mais ainda a enfermidade, ela vai corroendo, ela vai destruindo as mucosas, ela come os lábios, ela come as mucosas do nariz, a ponta das orelhas, causando uma deformidade muito grande. E vai apodrecendo a carne. Isso traz um cheiro horrível. E a pessoa acometida de lepra, ela passa a ter um aspecto muito horrível. E as pessoas se afastam, é triste. E naquela época, pior ainda, porque a medicina daquela época não conhecia, não tinha um tratamento, não tinha uma cura. Somente Deus é que curava da lepra. Não havia outra possibilidade, somente Deus que curava da lepra. Hoje, há estudos que diz que a bactéria que causa a lepra, ela foi identificada como uma das primeiras, ou talvez a primeira bactéria que causa doenças humanas. Primeira bactéria que causa doenças humanas. E depois de muitos anos, só após a descoberta do antibiótico, é que conseguiu-se o tratamento e a cura para a lepra, para o doente de hanseníase. Porém, traz a cura, mas a parte do corpo que foi afetada, ela não se regenera mais. Ela se mantém daquela forma. E ela também atinge os órgãos internos no seu desenvolvimento, na sua forma mais grave, mais séria. Ela atinge órgãos internos e atinge também os nervos. Então a pessoa ela fica totalmente debilitada. E naquele tempo, como não havia estudos científicos sobre essa doença, eles entendiam que o leproso teve esse castigo por causa do pecado. Ele era considerado imundo para a sociedade. Ele estava leproso por causa do seu pecado. E quando surgia uma pessoa entre aquela comunidade, aquela sociedade, os próprios que viam a pessoa com uma mancha, um vermelhidão, não importava se era ou não, eles se afastavam e conduziam essa pessoa para o sacerdote. O sacerdote é que era responsável em analisar, investigar, examinar a pessoa e confirmar se aquela pessoa estava ou não com lepra. Era o sacerdote que fazia isso. E ele fazia isso da seguinte forma: em Levíticos capítulo 13, eu não vou ler, mas os irmãos podem depois, até em suas casas, ler esse texto. No começo de Levíticos capítulo 13, o sacerdote pega aquela pessoa e ele analisa toda a sua pele, o seu rosto, as suas extremidades. Ele faz a primeira análise e ele põe aquela pessoa em reclusão. Ele tira ela do meio da sociedade, afasta a pessoa da família, da sociedade. Depois de 7 dias, ele novamente faz um novo exame para verificar se aquela doença se aprofundou ou se teve alguma melhora. E depois de mais 7 dias, novamente, ele traz aquela pessoa doente e verifica se a doença se alastrou, se aprofundou ou não. E aí então ele dá o diagnóstico, se a pessoa está ou não com lepra. E se ele diz, está leproso, isso significa, sua vida acabou. Sua vida acabou.
estar com a sua família. Você não pode mais andar livremente, de qualquer maneira, no meio da sociedade. Você vai ter que se cobrir com panos da sua cabeça até os seus pés, para que o seu cheiro não se alastre, porque eles não sabiam se o cheiro, o odor, transmitia ou não a lepra. Então ele tinha medidas de isolamento absoluto para o leproso. E nós, na nossa sociedade atual, há poucos anos atrás, passamos por isso, não por causa da lepra, mas por causa da Covid-19. Não sabíamos de onde surgiu essa doença, qual era a forma de tratamento, e um falava uma coisa, outro falava outra, e nós nos afastávamos uns dos outros. Por um período não pudemos cultuar aqui na igreja. Tivemos que fazer culto online, cultos à distância. E nós passamos por isso. E havia pessoas que, até dentro do carro, ao trafegar numa avenida, deixavam os vidros do seu carro fechado. Porque se no carro da frente alguém espirrasse, aquele espirro poderia atingir o seu carro. Então nós estávamos nos confinando a nós mesmos, que não conhecíamos essa doença. E tem gente ainda hoje que está traumatizada, que não sai nas ruas, que não vive mais em sociedade, ou se sai toda aparamentada, por medo de se contaminar. Mas voltando para a lepra, que é parecido com o que nós passamos, o sacerdote determinava para o leproso, então, que ele tinha que se afastar da sua casa, da sua família, da sociedade, não podia mais andar livremente. A sua vida estava acabada. Como é bom nós chegarmos no final do ano, Natal, Ano Novo, e nos reunirmos em família. Às vezes você passa o ano todo sem ver um dos seus familiares, de repente naquelas datas, você consegue reunir a família, na casa de um, na casa de outro, e abraça e cumprimenta, e sabe que a pessoa está ali, está bem, está vivendo. Mas esse homem não tinha mais esse direito, de ver a sua família, de andar pelas ruas. Se ele precisasse andar nas ruas, ele tinha que sair todo coberto, da cabeça aos pés. Ele tinha que manter uma distância de 50 metros das pessoas. É maior do que a distância da porta até aqui. É a distância talvez da calçada do outro lado da avenida até aqui, aproximadamente uns 50 metros. E quando alguém se aproximasse, ele tinha que gritar: eu sou o leproso, afasta-se de mim, eu sou imundo. Era considerado imundo a pessoa leprosa. E ele tinha que tomar o cuidado ainda, de que se ele queria chegar até ali na porta, o vento não poderia estar batendo nas suas costas e levando o seu cheiro para as pessoas ali. Ele tinha que andar contra o vento, para que o cheiro dele não chegasse até as pessoas. Era uma situação degradante, humilhante, terrível, e não tinha solução, não tinha tratamento. Seria assim até o dia da sua morte. Glória a Deus. Nós compreendemos e entendemos que a lepra, a doença, ela simboliza o pecado. Porque o homem, quando ele acaba estando em contato com o pecado, ele vai se autodestruindo. O pecado entra sorrateiramente na vida da pessoa, com pequenos detalhes que você fica desapercebido, e você acha que não tem problema, tudo bem.
isso não tem problema, não vai afetar na minha vida. Estar ali com aquelas pessoas não vai afetar na minha vida. E de repente você está flertando muito de perto com o pecado. Você está muito próximo do pecado e de repente você está envolvido. O leproso não tinha mais comunhão com a sua casa, você perde a comunhão com Deus. O pecado te afasta de Deus, como a lepra afastava aquele homem das pessoas. As pessoas odiavam os leprosos, eram considerados imundos, pecadores. Afaste-se de mim. O pecado também traz a ira de Deus sobre o homem. Deus não se agrada do pecado. Por isso Deus não tem comunhão com o homem quando está no pecado. Glória a Deus. Aleluia. Depois dessa introdução, entrando aqui no texto. Jesus, ele desce do monte. Ele estava lá no monte, fazendo o seu sermão da montanha ali. E agora ele desce do monte, uma multidão segue a Jesus. E eis que vem um homem, um leproso. Um homem vem a Jesus, leproso. Ele viola todas as regras do leproso. Ele não grita que ele é leproso. Ele passa pelo meio daquelas pessoas e chega diante de Jesus. Ele sabe que a sua doença não tem cura. Somente Deus pode curar. Aleluia. E ele vê em Jesus a figura de Deus. Glória a Deus. Coisa que muitos que estavam ali caminhando com Jesus não reconheciam Jesus como Deus. Mas esse leproso, ele vem até Jesus. E hoje nós vemos muitas pessoas se afastando de Deus. E enquanto nele é que está todas as soluções para a sua vida e para a minha vida. Não está em outro lugar. Domingo passado, o pastor Wagner pregou aqui e disse que aqui é o lugar onde Deus ordena a sua bênção. Glória a Deus. Aqui é o lugar, aleluia, onde nós adoramos a Deus. Aqui Ele ordena a sua bênção. Onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, eu lá estarei. Glória a Deus. Como a minha esposa, a irmã Silmara, disse, não precisamos de uma igreja de multidão de pessoas. Foi ali mesmo, naquela naquela igreja poderosa do Walt Disney, que Deus derramou a bênção sobre nossas vidas. Glória a Deus. Ouvimos ontem no café da manhã que não existe igrejinha. Existe igreja poderosa. É pequena, mas é poderosa. Aleluia. Ali Deus ordenou a bênção sobre nossas vidas. Mas tem muitas pessoas hoje que preferem se afastar de Deus. Está ultrapassado esse conceito de adorar a Deus, de cultuar a Deus. E eu, estudando esse texto, me lembrei de uma família que se afastou da bênção. Os irmãos conhecem a história de Elimeleque, sua esposa Noemi. Eles moravam em Belém de Judá. Belém significa casa do pão. Olha que bênção. Casa do pão, onde tem tudo que você precisa para seu sustento, para a sua sobrevivência. Belém significa casa do pão. Mas há momentos que Deus, Ele restringe. E nós temos que continuar perseverando. Se a tua bênção não chegou hoje, ela pode chegar amanhã. Se não chegou amanhã, ela pode chegar no próximo mês. Aleluia, está na mão de Deus, Ele que determina o tempo para a sua vida, a bênção no tempo certo para a sua vida.
Mas esta família não quis esperar quando houve um momento em que em Belém não havia mais o sustento, eles foram para Moabe, a família toda. Chegando em Moabe, o marido dela morreu, Elimeleque. Os seus filhos casaram-se com 2 moabitas, Orfa e Ruth. E depois eles também morreram, os 2 filhos. E ficaram as 3 mulheres viúvas. E Ruth, Orfa e a mãe Noemi. E Noemi fala com elas e dá a elas todo o direito de elas irem embora para suas casas. Orfa vai embora para sua terra de Moabe. E Ruth diz para Noemi, faz uma declaração linda: onde tu fores eu irei, onde tu morreres ali eu também morrerei, o seu Deus é o meu Deus, e iremos juntos até o fim. Glória a Deus. E elas voltaram para Belém, e ali Deus determinou a bênção sobre a vida de Ruth e de Noemi, dando Boaz como marido para Ruth, e dali surgiu a descendência de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, nós estamos no lugar da bênção. Nós não temos que nos afastar, nós não temos que desistir, nós temos que perseverar, continuar servindo ao Senhor. Aleluia. Ele vai honrar a sua fé, Ele vai honrar a sua perseverança. Aleluia. Ele é Deus. E como o presbítero Alexandre leu aqui no início do culto, na palavra oficial, Ele determinou a bênção sobre nossas vidas, Jesus Cristo, para morrer por nós, para morrer pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, pelas nossas enfermidades. Aleluia. Ele venceu todas na cruz. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então fica firme com o Senhor Jesus. Aleluia. Este homem leproso, ele veio até Jesus e o adorou. Glória a Deus. Aleluia. Ele o adorou, dizendo: se quiseres, podes me tornar limpo. Aleluia. Glória a Deus. Quando ele adora Jesus, ele está dizendo: eu sei que tu és Deus. Aleluia. Eu sei que tu és Deus. Aleluia. Porque senão eu não viria à tua presença, porque só Deus pode curar a lepra. Se tu não fosses Deus, eu não me chegaria à tua presença. Aleluia. Glória a Deus. O médico especialista em reprodução humana, eu não combinei com a Silmara para dar esse testemunho, nem com o Gabriel dele cantar este louvor, mas quando nós estivemos em tratamento lá no Hospital das Clínicas, aproveitando o testemunho da minha esposa, o médico especialista em reprodução humana falou uma palavra que não se deve falar, e ele falou para minha esposa: você nunca vai ser mãe. Ninguém tem poder para dizer essa palavra. Nunca é muito tempo. E nós não temos o poder de dizer essa palavra. Mas o médico, ele foi soberbo e arrogante e fez a minha esposa sair chorando do consultório. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E nem me deixou entrar no consultório para acompanhar a consulta. Mas antes dele falar esta palavra, que isso foi 2006, em 2006, que o médico falou essas palavras para minha esposa. Alguns anos antes disso, 2001, nós tivemos lá na igreja em Helena Maria, um pastor de Mato Grosso, e ele tinha vários filhos, aquela escadinha de filhos, e ele estava retornando para o Mato Grosso, e eu e minha esposa sentimos de convidá-lo para ir até a nossa casa,
que nós queríamos oferecer algo para ele poder levar na viagem para os filhos. E nós morávamos ali no Helena Maria, e logo após o domingo, na semana, ele foi até a nossa casa e conversamos. Nossa casa era bem pequena ainda naquela época. Era apenas a cozinha, o banheiro e um quarto junto com a sala, que era um pouco maior, apenas 2 cômodos e o banheiro, e a lavanderia. Conversamos ali um pouco na cozinha, tomamos um café. Eu falei, pastor, entra aqui, pastor Raimundo, o nome dele. Pastor Raimundo, entra aqui para o senhor conhecer aqui o outro cômodo da nossa casa. E quando ele entrou ali naquele cômodo, tinha ali o sofá, o guarda-roupa e nossa cama e uma cômoda. E em cima dessa cômoda tinha uma foto, eu e a Silmara, só o nosso rosto, assim, uma foto 5x7, um pouco maior. Eu e a Silmara apenas nessa foto, só o nosso. Voltou para a foto e disse assim, aleluia, quem é aquele menino no meio de vocês dois? Glória a Deus. Aleluia. Eu falei, pastor, é eu e a minha esposa. Não tem um menino ali. E ele deu toda a descrição do Gabriel. Falou, é um menino, ele é branquinho, dos olhos azuis. Hoje é verde, mas ele nasceu azul. Ele deu a descrição perfeita do Gabriel. Aleluia. Infelizmente, aquele médico não conhece a Deus. Aleluia. Mas nós conhecemos a Deus. Aleluia. E Deus que mandou essa mensagem para nós, essa promessa para nós. Não importa se nós estivéssemos numa igreja grande ou pequena, importa que Deus estivesse lá. E Ele estava lá. Aleluia. E a promessa se cumpriu em nossas vidas. E como os médicos falaram que depois eles ligariam para marcar o nosso retorno, eles ligaram depois de uns 4 anos, quase que o Gabriel já pôde falar no telefone com eles. Eu não precisava mais de nenhum tratamento, porque Deus já havia feito a obra em nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, você está no lugar certo. É na Assembleia de Deus? Não, você está em Jesus. Aleluia. E a Assembleia de Deus, ela apresenta Jesus para você. Glória a Deus. Tem muitas denominações aí que também apresentam Jesus para você. Mas aqui Jesus está. Ele contemplou a minha necessidade, da minha casa, do meu lar, e nos abençoou. Não só com um, mas com 2 filhos maravilhosos. Aleluia. E esse leproso, ele chega até Jesus, porque sabe que Ele é Deus. Que das mãos dEle poderia sair a cura para a sua doença terrível. Aleluia. E se você hoje pode ter essa certeza, que das mãos de Jesus vem a cura para a sua vida, vem a cura para a sua alma, vem a salvação para a sua casa, para o seu lar, vem a transformação que você procura em Deus. É das mãos dele que vem. Aleluia. Glória a Deus. Este homem se humilhou diante de Jesus. Olha que passos que ele nos ensina. Ele chega até Jesus, ele adora a Jesus como Deus. Até o diabo queria que Jesus o adorasse, porque ele queria ser Deus. Mas Jesus, não, somente a Deus adorarás. Glória a Deus, aleluia. Esse leproso, ele chega até Jesus, ele adora até Jesus, ele se coloca com humildade, se humilha diante de Jesus, dizendo, Senhor, chama Jesus de Senhor. Senhor é aquele que reina sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Você pode chamar Jesus de Senhor. Aleluia. Se você o chama de Senhor é porque Ele reina na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Ele diz, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Aleluia. Se quiseres. Aleluia. Às vezes nós cobramos tanto a Deus, mas Ele só
faz se Ele quiser. E cabe a nós aceitar a sua decisão e continuarmos firmes até o fim da nossa jornada. Glória a Deus. Aleluia. Uma vez eu vi um testemunho de um jovem que ele era totalmente debilitado, tinha seus braços todos tortos assim, tudo torcidinho, não conseguia andar, ficava na cadeira de roda, não andava, não conseguia pegar as coisas, todo tortinho, as costas tortas. E ele foi numa igreja, levado por alguém evidente, numa igreja, e ele pediu para cantar. E na hora o pastor deu oportunidade para ele, eles levaram ele até o púlpito, colocaram o microfone próximo da boca dele, e o pastor olhou para ele assim: você tem certeza que você consegue cantar? Vendo toda aquela dificuldade, aquela debilidade daquele jovem. E o jovem respondeu assim: eu nasci só para cantar. Aleluia! Glória a Deus! Temos que entender o que Deus quer fazer através de nós. Qual é a chamada de Deus para a sua vida? Aquele jovem, ele não nasceu para se casar, ele não nasceu para ter uma profissão, um trabalho, ele nasceu apenas para louvar e adorar a Deus. E ele entendia perfeitamente isso, e era feliz. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Quando esse homem se humilha diante de Jesus e fala: se quiseres, podes me tornar limpo. Jesus estende a sua mão e toca-o, dizendo: eu quero. Aleluia. Hoje pode ser uma resposta para você. Jesus pode estar respondendo às suas perguntas hoje, aos seus pedidos. Ele pode estar respondendo hoje: eu quero. Aleluia. Ele pode derramar as bênçãos hoje sobre a sua vida. Aquelas que você acha impossível, Ele pode estar te tocando hoje. Aleluia. Jesus responde: eu quero. Seja limpo. Glória a Deus. E logo ficou purificado da lepra. Instantaneamente aquele homem foi curado. Aleluia. Porque todo poder emana das mãos do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero. Para isto eu vim. Aleluia. João 12, 27. Para esta hora, para isto eu vim. Para curar, para perdão dos pecados, para transformar, para salvar. Para isto eu vim. Jesus, esta é a missão de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mas parece tão simples para Jesus. Ele tem todo o poder. Parece tão simples ele dizer: eu quero. Seja curado. Eu quero. Seja transformado. Eu quero. Receba a providência. Parece tão simples, porque Ele tem todo o poder. Não sei o que é não, mas... Perdão, irmãos, nunca aconteceu isso. Deu um tilt aqui no celular. Parece tão simples quando você olha para Deus e Ele tem todo o poder, Ele pode fazer o que Ele quiser, está nas mãos dEle. Mas, como está escrito sobre Ele: eu para isto vim, tem um preço a ser pago. Tem um preço a ser pago. Nós não pagamos nada. Nós não pagamos nada, nós recebemos de graça.
bênçãos sobre bênçãos, recebemos de graça, mas tem um preço a ser pago. Aleluia. E Jesus fala para ele, no verso 4, já estarei encerrando, irmãos. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Era o sacerdote que dizia se a pessoa estava ou não com lepra, como eu disse no início da mensagem. E agora é o sacerdote que vai dizer que ele está curado ou não. Ele precisa retornar ao sacerdote, precisa passar por aquela avaliação de novo, das manchas, das escamações, das feridas. Mas agora ele tem que levar a oferta, porque ele já está curado. Jesus falou: você já está curado, leva a oferta para o sacerdote, e se apresenta a ele. Glória a Deus. E em Levíticos capítulo 14, eu não vou ler, depois os irmãos podem ler nas suas residências, lá está escrito qual é a oferta, e a oferta lá, aleluia, qual era a oferta? O leproso, agora curado, ele tinha que levar duas pequenas aves para o sacerdote, aquelas rolinhas, aqueles pequenos pombos, 2 rolinhas para o sacerdote. Ele tinha que levar um pau de cedro. O pau de cedro, provavelmente, entre todos os tipos de madeira, provavelmente foi a madeira que foi feita a cruz de Cristo. Ele tinha que levar um ramo de isopo. O isopo, ele é um antisséptico, é um vegetal que naquela época eles usavam para passar sobre as feridas, para curar as feridas. Como hoje temos aí o iodo, o mercúrio, aquele mentiolate de antigamente que ardia, né? Hoje não arde mais. E tinha que levar um pano escarlate, um pano vermelho. E ele era examinado pelo sacerdote e entregava ali a sua oferta. Então lá, eram 2 aves pequenas, um pau de cedro, um ramo de isopo e um pano escarlate, que é um pano vermelho. E o sacerdote pegava uma bacia com água corrente, que é água de riacho. Enchia aquela bacia com água de riacho. Ele pegava uma daquelas aves, cortava o pescoço da ave e derramava todo o sangue na água. E a outra ave, junto com o isopo, ele prendia ela com o pano escarlate vermelho, cor do sangue, prendia naquele pau de cedro, e ele mergulhava aquela ave viva no sangue daquela ave morta, junto com a água, e ele espargia 7 vezes sobre o leproso purificado, e ele declarava agora: leproso limpo pode voltar para a sua casa. Glória a Deus, aleluia. Não sei se os irmãos entenderam, mas, e aí ele soltava aquela ave amarrada e ela voava, glória a Deus. Mas para que uma ave fosse liberta e pudesse voltar para o seu habitat, para que aquele leproso pudesse voltar para o seu lar, uma ave derramou todo o seu sangue. Para que você tivesse toda a liberdade de servir, de adorar e de viver e morar nos céus eternamente, alguém pagou o preço. Aleluia! O sangue de Jesus foi derramado. Aleluia! Como na época dos egípcios, que os judeus estavam escravos, nos umbrais das portas, e o anjo da morte não entrava naquelas casas. Aleluia! Se você tem a marca do sangue na sua vida, a marca do sangue de Jesus, a morte não tem poder sobre a sua vida. Você tem toda a liberdade para desfrutar da vida eterna. Aleluia! Glória a Deus. Não se afaste da presença de Deus. Não se afaste de Jesus. Aqui é o lugar da bênção. Aqui Ele está presente. Aqui Ele visita o seu povo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.